Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o professor Rafael Santiago, professor do CDF Concursos, professor de várias disciplinas, dentre elas Direitos Humanos, e vamos hoje fazer um simulado para DPEM de Direitos Humanos. Vamos resolver aí 10 questõezinhas de Direitos Humanos para você testar, se ambientar com o conteúdo de Direitos Humanos. Antes de a gente começar a nossa conversa efetiva sobre direitos humanos, eu te convido a se inscrever aí no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta o vídeo e vamos juntos, vamos reforçar os seus entendimentos acerca de direitos humanos. Então hoje, na sua tela, vamos resolver questões simulado para o concurso DPEM. Vamos lá, questão 1, questão de 2015, agente técnico DPEM. A internacionalização dos direitos humanos, objetivo central da DUDH. DUDH é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio seria o exemplo mais dramático. O que acontece? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento de proteção da pessoa humana. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em conjunto de direitos para a proteção da pessoa humana, da sua dignidade, da sua integridade, respeito à pessoa humana. Tá? Existem vários sistemas de proteção da pessoa humana, sistema global, sistemas regionais. Dentro do sistema global, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais importante de proteção da pessoa humana. Quando a matéria cai em direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que costuma recorrentemente ser cobrado em prova de concurso. Tá? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos marca a internacionalização dos direitos humanos. Tá? Veja, na questão, vamos voltar para a questão. Internacionalização dos direitos humanos. A consideração no plano internacional da necessidade de proteção, de preservação dos direitos humanos. É verdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se ambienta nesse cenário de internacionalização dos direitos humanos. Isso logo após um cenário de desprezo absoluto pela pessoa ocorrido no período da Segunda Guerra Mundial. Pode vir para mim. Na Segunda Guerra Mundial, houve flagrantes violações à dignidade humana, experiências médicas trágicas, né? Questões assim de desrespeito, de desprezo à vida humana. Nazismo, fascismo, a Segunda Guerra Mundial. Então, diante das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade de elaborar um documento que, no plano internacional, protegesse, preservasse a dignidade humana. Aí surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, na sua tela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge da necessidade de proteger os direitos humanos, de proteger a dignidade inerente a todos os indivíduos. De fato, tem relação com internacionalização dos direitos humanos, a necessidade no plano internacional de proteger, de preservar direitos humanos. É uma resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, nazismo, genocídio, né, os campos de concentração, os campos de extermínio, o que torna a alternativa verdadeira. É exatamente isso. Essa é a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É nesse ambiente de internacionalização dos direitos humanos, tá? Necessidade de proteger, de promover os direitos humanos, de proteger os direitos humanos, proteção dos direitos humanos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, essas necessidades decorrentes das atrocidades cometidas no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Então, questão primeira questão, verdadeira. Segunda questão, 2015, DPEM, agente técnico. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão e religião constituem pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, pode vir para mim. A Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração Universal de 1948, prevê uma série de direitos pertinentes à pessoa humana. Tá? Há na Declaração Universal de Direitos Humanos
direitos civis e políticos, tá? A previsão de direitos civis e políticos, as liberdades, da igualdade, propriedade. Há a previsão também de direitos sociais, direitos econômicos, tá? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos traz uma série de direitos, a previsão de uma série de direitos humanos. Dentre esses direitos está a liberdade. Dentre esses direitos está a liberdade. Então, na tela, a questão pergunta: a liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da Declaração Universal de Direitos Humanos. É verdadeiro ou falso? Perfeito, verdadeiro. Há na Declaração Universal de Direitos Humanos previsão dessas liberdades, tá? Eu trouxe aqui para vocês o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Direito à liberdade. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião, de crença, liberdade de se manifestar, manifestar sua religião, crença. Artigo 18. O artigo, agora, 19, prevê a liberdade de expressão, liberdade de opinião, de expressão, né? Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, a questão 2 é a questão verdadeira. Questão 3 também trata da Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? Pode vir para mim. Nos nossos materiais escritos dos nossos cursos, no CDF Concurso, a gente analisa detalhadamente a literalidade da Declaração Universal de Direitos Humanos. Se você analisar as questões de prova, verificar as questões de prova sobre a matéria, você percebe que muitas provas cobram a literalidade do documento. Então a gente tem esquemas, esquematizamos, principais questões, várias bancas, para que você vá bem preparado para as suas provas que cobrem direitos humanos. Tá? Então, questão 3, na sua tela. 2015, DPEM também. Embora afirme que toda pessoa tem direito à nacionalidade, a Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o direito dos governos de arbitrariamente privar alguém da sua nacionalidade. E aí, verdadeiro ou falso? Essa questão tem a palavra arbitrariamente, né? Isso daqui já liga o alerta na pessoa que está resolvendo a prova de concurso, né? Há um dispositivo na Declaração Universal dos Direitos Humanos que torna a alternativa falsa, tá? É o artigo 15, parágrafo 2º. O artigo 15, parágrafo 2º estabelece, está na sua tela, que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Então, o governo não pode arbitrariamente privar uma pessoa da sua nacionalidade. A palavra arbitrariamente, quando você lê, um documento não vai prever uma restrição a direitos humanos de modo arbitrário, o que torna a alternativa falsa. Artigo 15, parágrafo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será arbitrariamente privado sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Quarta questão, Policial Rodoviário Federal 2019. Conforme a maneira como são internalizados, a maneira como os tratados são incorporados ao ordenamento jurídico nacional, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico, constitucional ou legal. Pode vir para mim. Os direitos humanos, eles são protegidos no plano internacional. Tá? Então existem tratados, existem documentos, convenções internacionais que estabelecem proteção a direitos humanos. Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? Existem vários documentos internacionais que permitem, que positivam a proteção de pessoa humana, a proteção de direitos humanos, que estabelecem a proteção de direitos humanos. Tá? Tratados internacionais. Um Estado nacional pode aderir a um tratado internacional. Tá? O Brasil pode aderir, pode ratificar um tratado internacional. Especificamente para situações de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, que cai muito em prova. Você não pode ir para uma prova de direitos humanos sem ler o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Artigo 5º, parágrafo 3º, inserido pela Emenda Constitucional 45. Tome cuidado com isso. Leia com calma o artigo 5º, parágrafo 3º.
que estabelece a forma de incorporação de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Se forem incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão ter uma hierarquia. Caso contrário, vão ter uma hierarquia diversa. É isso que a questão está querendo saber. Vamos voltar para a questão 4. Conforme a maneira como são incorporados ao ordenamento nacional, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico constitucional ou legal. Veja, como eu disse, a matéria tem pertinência com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Tá? O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Eu já vou te adiantar. A questão é falsa. A questão é falsa. Por que a questão é falsa? Se você abrir o artigo 5º, parágrafo 3º, tá? O artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, você vai verificar que há previsão no sentido de que os tratados internacionais sobre direitos humanos, tratados e convenções sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara, 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos, tá? Então, 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos, esses tratados serão incorporados como emenda constitucional. Terão status de emenda constitucional. Tá? Então pode vir para mim. É como se fosse uma emenda constitucional. Como se fosse formalmente uma emenda constitucional. Tem status, tem hierarquia de emenda constitucional. Aí você me pergunta. Bom, pelo artigo 5º, parágrafo 3º, se houver incorporação nesses termos, tratado internacional tem status de emenda constitucional. Cuidado, não é status de Constituição originária, norma constitucional originária. É status de emenda constitucional. Aí você me pergunta, e se o tratado não for incorporado nessa forma? Se não houver votação nas 2 casas em 2 turnos, 3/5, o tratado é incorporado como o quê? Nesse caso, na tela, a gente tem que ir para o Supremo. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no seguinte sentido. Bem, se o tratado internacional for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República, sem nenhum problema, status de emenda constitucional. Agora, se o tratado não for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, não for incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, for incorporado de outro modo, ele vai ter status supralegal. Então, se a gente for analisar a pirâmide kelseniana de hierarquia das normas, lá em cima da pirâmide está a Constituição da República, Constituição da República de 88. É a norma maior, a norma mais importante. Abaixo da Constituição estão as normas infraconstitucionais. Infraconstitucionais. Veja, abaixo da Constituição está a lei, né? A gente sabe disso. A lei é infraconstitucional, está abaixo da Constituição da República. Tem uma hierarquia menor do que a Constituição da República. Mas o Supremo estabelece que os tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, são de hierarquia abaixo da Constituição, mas acima da lei. É supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição da República. Abaixo da lei ainda tem os decretos, né? Então essa é a pirâmide para o Supremo. O Supremo tem esse entendimento. Lá em cima a Constituição, abaixo da Constituição, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que não foram aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Porque se o tratado foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, é uma emenda constitucional, está lá em cima. Tratado internacional que é aprovado não na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, é supralegal, está acima da lei. Não é legal. Olha o que a questão fala.
Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo, hierárquico, constitucional ou legal. Não é legal, é supralegal, o que torna a alternativa falsa. Beleza? Vamos avançar. Questão 5. Questão 5 trata de direitos humanos previstos na Constituição da República. Pode vir para mim. Antes de eu tratar da questão 5, é importante que você saiba a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Tá? A doutrina estabelece essa distinção. Os livros, os autores estabelecem essa distinção que costuma ser cobrada em prova. Os direitos humanos são os direitos inerentes à pessoa humana que são reconhecidos no plano internacional, nos documentos internacionais. A partir do momento em que um direito humano reconhecido nos documentos internacionais é positivado, é determinado expressamente na Constituição da República, na Constituição interna, nas normas internas, ele vira direito fundamental. Então, os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados no plano interno, no ordenamento interno. Direitos humanos, positivação no plano internacional, reconhecimento no plano internacional. Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados no plano interno. E na tela, a questão 5 trata de um direito humano, de um direito fundamental reconhecido ao preso. Entre outras, assegura-se aos presos a garantia do respeito à sua integridade moral. Verdadeiro ou falso? Perfeito, né? Verdadeiro. Questão verdadeira. Isso está no artigo 5º da Constituição da República, inciso 49. Artigo 5º, 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Perfeito. Alternativa verdadeira. Questão 6 agora. Questão 6, Policial Rodoviário Federal, 2019. De novo, cobra o artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Eu trouxe essa questão 6 para você ver novamente a aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º, que é muito cobrado em prova de concurso. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais, ou seja, o status de norma constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Perfeito. Perfeito. É a previsão na sua tela do artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais. Gabarito verdadeiro. Beleza? Questão 7. Questão 7 trata do PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, mais especificamente o PNDH-3, instituído pelo Decreto 7.037 de 2009. Tá? O PNDH, Programa Nacional de Direitos Humanos, são diretrizes para a concretização de direitos humanos no âmbito da comunidade, no âmbito da sociedade. Questão DEPEN, todas as áreas, 2015. Uma importante diretriz do PNDH-3 refere-se ao combate à violência institucional, com ênfase à erradicação da tortura e na redução da letalidade policial carcerária. Pode vir para mim, quando cai PNDH, geralmente cai o PNDH-3, tá? Programa Nacional de Direitos Humanos 3, tá? Instituído, como eu disse, pelo Decreto 7.037 de 2009. Geralmente cai esse PNDH. Tá? Às vezes, nas provas, há a cobrança de Programa Nacional de Direitos Humanos, ou às vezes a prova especifica PNDH-3. Tá? Tenha especial cuidado, como a gente está fazendo simulado DEPEN, tenha especial cuidado com as normas que tratam de direito penal, de execução penal, as normas que tratam de direito penitenciário. Você tem que ter especial cuidado com normas de tratamento de preso, né, de política criminal. O que é um PNDH? É um documento que enuncia diretrizes de concretização de direitos humanos. Na tela. A questão está cobrando PNDH-3. O PNDH-3 é dividido em eixos orientadores. Eixos orientadores. Eixos orientadores. Esses eixos orientadores são compostos por várias diretrizes. Diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas. Tá?
Tenho que ler? Infelizmente tem que ler. Nos nossos materiais escritos, eu faço detalhadamente esquemas para que você tenha uma melhor apreensão do PNDH3, tá? Como a gente está fazendo simulado DEPEN, tome cuidado com o eixo orientador 4. Eixo orientador 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Se você vai fazer prova para outra área, também, além da DEPEN, então você tem que pegar o eixo orientador pertinente. Essa questão trata do eixo orientador 4, e dentro do eixo orientador 4 tem a diretriz 14, combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. É exatamente a diretriz 14 do eixo orientador 4. Então você só tinha que saber a diretriz do eixo orientador. A questão não cobrou nem os objetivos estratégicos, as ações programáticas. A questão é verdadeira. É exatamente a diretriz 14 do eixo orientador 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência policial. Questão 8. Agente de atividades penitenciárias, DF. Julgue o seguinte item com base no que dispõe as regras mínimas para o tratamento das pessoas presas estabelecidas pela ONU. Os presos poderão ser utilizados em serviços que lhes sejam atribuídos em consequência de medidas disciplinares. Pode vir para mim. Essas regras mínimas para o tratamento de reclusos, também denominadas de regras de Nelson Mandela, são um conjunto de orientações gerais, tá? De normas gerais, de política penitenciária, de tratamento de pessoa presa. Tá? Há todo um cuidado com o tratamento do recluso, educação, cultura, saúde, higiene, tá? Normas para o estabelecimento, para a organização penitenciária. Essas regras mínimas consubstanciam 122 regras, tá? São 122 regras. O diploma, cuidado com isso, foi atualizado em 2015, tá? Designação honorífica, regras de Nelson Mandela, para homenagear Nelson Mandela, que foi um grande lutador pela concretização dos direitos humanos, um ex-prisioneiro. Então essas regras mínimas, quando caem na prova, é a literalidade das regras mínimas. Então você tem que ler. É um documento extenso, grande. Tá? No nosso material escrito a gente trata também detalhadamente de cada regra, tá? De cada regra mínima. Regras mínimas para o tratamento de pessoas presas. E na tela, a questão 8 cobra a regra 40, a regra 40.1. A questão é falsa, tá? Eu trouxe até para vocês a regra 40.1, as regras de Nelson Mandela, ou regras de Mandela, regras Nelson Mandela. A questão estabeleceu o seguinte: os presos poderão ser utilizados em serviços que lhes sejam atribuídos em consequência das medidas disciplinares. Falso. Exatamente o que está disposto de modo contrário na regra 40, parágrafo 1º, ó. Nenhum recluso pode ser colocado a trabalhar nos estabelecimentos prisionais em cumprimento de qualquer medida disciplinar. Questão falsa. É o contrário do que estabelece as regras de Nelson Mandela. Questão 9. Inédita, elaborada por mim, ó. O STF entende ser possível a extinção por ato unilateral do chefe do executivo de colegiado cuja existência seja mencionada em lei em sentido formal. Essa questão, ela tem pertinência com o decreto 9.759 de 2019. Esse decreto 9.759, pode vir para mim, de 2019, estabelece diretrizes, estabelece regras, limitações para colegiados na administração pública federal. Administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então esse decreto estabelece regras, diretrizes, limitações e promove a extinção de colegiados. Tá? Antes de ir para uma prova que cobre esse decreto, dê uma leitura, dê uma lida nesse decreto, faça uma leitura do decreto. O decreto prevê o conceito de órgão colegiado, de colegiado, né? O que é colegiado? Está lá no artigo 2º. O que não é colegiado? Tá? A abrangência no artigo 1º. Dê uma lida nos artigos 1º e artigo 2º. O artigo 1º
Parágrafo 2º. Estabelece que o decreto alcança colegiados previstos em lei, instituídos por ato infralegal, mas nos casos em que a lei não prevê a sua composição e competência. E o decreto, no artigo 5º, promove a extinção de colegiados. Aí veio a dúvida: é possível extinguir por decreto um colegiado previsto na lei? É possível que um decreto promova a extinção de um colegiado previsto na lei? A questão cobra isso, ó, na tela. O STF entende ser possível a extinção, por ato do chefe do executivo, um decreto de colegiado cuja existência seja mencionada em lei em sentido formal. É possível? O Supremo admite esse tipo de extinção? A questão é falsa. Tá? O Supremo não admite uma decisão do Supremo na ADI, em medida cautelar, tá? ADI 6.121 do DF. Saiu no informativo 944 do Supremo. Tem bancas que costumam cobrar, né, decisões do Supremo, jurisprudência informativa. Tome cuidado com essa adesão do Supremo. Olha o que o Supremo concluiu. A conclusão constitucionalmente mais adequada em sede precária e efêmera, em medida cautelar, consiste em suspender até o exame definitivo da controvérsia a extinção, por ato unilateral, editado pelo chefe do executivo de órgão colegiado, que, contando com previsão legal, viabilize a participação popular na condução das políticas públicas. A questão, portanto, é falsa. O Supremo entende que não cabe, por decreto, extinguir um colegiado que tenha previsão legal. Beleza? Questão 10. Questão 10. Lembrando que a adesão do Supremo é uma adesão provisória, né? Precária, como está no informativo. É possível a mudança do entendimento do Supremo. Vamos lá, questão 10. Última questão. Consultor Legislativo 2014. No que diz respeito ao sistema penitenciário e à legislação penal e processual aplicada à segurança pública, julgue o item seguinte: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária deve ser integrado por 15 membros, designados por ato do Ministério Público, escolhidos entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal e penitenciário e entre representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Essa questão, no âmbito de participação social, cobra dispositivo da LEP, tá? Da Lei de Execução Penal. E lá na Lei de Execução Penal, há a listagem dos órgãos auxiliares na execução penal. Um deles, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É um órgão de natureza política, subordinado ao Ministério da Justiça. Então, quem designa os membros do Conselho Nacional não é o Ministério Público, é o Ministério da Justiça. Sob essa perspectiva, a questão já está errada. Além disso, o artigo 63 da Lei de Execuções Penais esclarece que o Conselho Nacional é composto por 13 membros e não por 15 membros. Sob essa perspectiva, a questão é falsa, tá? Artigo 63 da Lei de Execução Penal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e outras ciências correlatas. Então perceba, é a participação da sociedade na definição de critérios de política penitenciária, né, política criminal. Participação social nas ações governamentais, bem como por representantes da comunidade e dos ministros da área social. Então a alternativa 10 é falsa. Fechamos então o nosso simulado, foco, força, garra, vai dar tudo certo. Estude, nós temos vários vídeos aí no nosso canal do CDF Concursos, material gratuito, eu dou aula de várias disciplinas, direitos humanos, direito do trabalho também, direitos da pessoa com deficiência. A gente se encontra aí pelos seus caminhos até a sua aprovação. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima conversa.